A partir da década de 1960, a expansão rumou ao norte de Maringá, e logo o maior bairro e principal colégio eleitoral de Maringá teve sua origem em 1962, o Jardim Alvorada. A atenção do poder público voltou-se para a região somente em 1970, quando o bairro já estava experimentando um crescimento significativo. E foi na década de 90 que as ruas do Jardim Alvorada ficaram asfaltadas, como parte do programa liderado pelo prefeito Sair Ferreira. Dentre outras vias, a Avenida Pedro Taques é a que faz referência ao bairro, pois nessa via tem muito comércio, restaurantes e bares. A Avenida Pedro Taques, em 1992, foi a primeira via fora do eixo central a abrigar um grande número de estacionamentos comerciais, marcando um importante ponto de referência para o desenvolvimento econômico local. Estima-se que na época já existiam mais de 100 empresas, 4 agências bancárias, diversos bares, lanchonetes, açougues e mercearias na região. Esse programa tinha como objetivo integrar diversos bairros por meio da expansão de malha asfáltica. Nessa época, a área era ocupada pela Fazenda Santalina, de propriedade de Alexandre Rasgulaef, descrita como zona rural. A Avenida Tuiuti tornou-se uma peça central nesse desenvolvimento, sendo essencial para a interligação dos bairros da Zona Norte, como o Jardim Alvorada, a Morangueira e o Oásis. No bairro fica a central de distribuição de água, que agora é ocupado pela Cenepar, e ao todo o jardim conta com 9 praças. Tipologia construtiva no bairro Jardim Alvorada. Conforme vamos adentrando o bairro em direção norte, vemos o tipo de construção mudando. No eixo da Avenida Pedro Taques, temos muitas sobrelojas de 2 a 3 pavimentos. Mesmo em outra avenida, como a Dr. Alexandre Rasgulaef, as sobrelojas continuam, mas os pavimentos diminuem e o adensamento delas também. Essa constância de pavimentos e adensamento diminuir também acontece na Avenida Lucílio Derrelde, onde começa a ter construções de um pavimento só, incluindo grandes pedaços de casas aqui. Nas ruas de bairro na porção norte, percebe-se casas mais humildes e simples em relação à região sul, mas, por outro lado, também temos a presença de prédios de habitação social. Fizemos uma entrevista com os moradores para saber a opinião deles sobre o bairro. Assim, elaboramos um questionário no Google Forms. Aqui estão algumas respostas. A primeira resposta que obtivemos foram sobre os hospitais. Nesse quesito, os moradores mostraram que a infraestrutura do Pali Presente está de boa a ruim, onde 10 pessoas marcaram regular. Observações feitas por eles mostraram principalmente o incômodo com o espaço do local e o desconforto para os pacientes por ser um lugar pequeno, mas com alta demanda de pessoas. Agora, sobre as escolas, o gráfico é semelhante ao anterior, onde a maioria das pessoas marcaram a opção regular. Considerações foram feitas com melhoras no ensino, com a chegada do Colégio Ariovaldo Moreno, mas falta de manutenção na unidade polo. Sobre o transporte público, um gráfico mais variado, contando agora com a presença do ótimo por 3 pessoas. Considerações boas foram feitas, mas aspectos ruins sobre o trânsito da Avenida Pedro Taques e o tempo de espera nos finais de semana. Sobre segurança, esse talvez seja o gráfico com mais aspectos negativos, apresentando 3 pessoas que responderam péssimo e 6 respostas ruins. O bairro Alvorada está em segundo lugar no gráfico de 2022 sobre roubos e furtos em residências, ficando atrás somente da Zona 7. Reclamações como assédio, falta de iluminação e falta de policiais foram feitas. Em relação com a vizinhança, nesse gráfico, a resposta de uma boa relação com os vizinhos prevaleceu. A consideração feita foi que a classe social e econômica do bairro é bem parecida, o que facilita aos moradores uma boa relação. Os principais pontos positivos que os moradores apreciam no bairro é a variedade de comércio e a mobilidade, sendo o bairro fácil de caminhar e de se locomover, e fácil o acesso a outros locais da cidade. Nas melhorias, as respostas foram bem diversificadas, tendo algumas como novas variedades de comércio e serviço e sobre a mobilidade do transporte público, que teve melhora, mas com isso o aumento do trânsito e do volume de carros. Bom, para a gente fechar esse pensamento, o bairro surge de uma propriedade privada, considerada como zona rural, e um anexo à zona central de Maringá, com uma proposta de loteamento por uma empresa de Londrina. Mas com o tempo foi desenvolvendo pontos de interesse para a cidade, como Sanepar, unidades básicas de saúde, CEMEI e praças como a da Farroupilha, até se tornar o que é hoje,
um bairro altamente adensado com equipamentos públicos, praças e, sobretudo, comércio. Esse bairro cria uma micro-região praticamente autossuficiente para um público com menor poder aquisitivo, com comércio local, residências, restaurantes, bares, biblioteca, centro comunitário e tudo que precisa para sua subsistência. Com base nos resultados coletados, podemos afirmar que o público é bem uniforme e apresenta um apego bem grande pela região, considerando que os pontos levantados para melhoria são poucos, como uma segurança melhor na região e uma variedade maior de comércios. Além disso, ao analisar o bairro a partir das suas necessidades, notou-se a presença de propostas bem adaptadas à realidade de seus moradores, já que além dos equipamentos citados anteriormente, hoje existem diversos pontos de ônibus espalhados pelo bairro e uma enorme ciclovia que atravessa toda a Avenida Pedro Taques, que juntas atendem a uma grande parcela de moradores. Por fim, esse é um bairro com muita personalidade e que tem se desenvolvido muito ao longo do tempo, inclusive se tornando o maior bairro de Maringá, que presta suporte para o público nas esferas culturais, educacionais, de saúde, econômica e de entretenimento, se considerarmos o palco da Praça da Farroupilha e as feiras que acontecem na região.